Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 835 do STJ, que trata sobre direito civil, direito digital, e o tema aqui está relacionado à responsabilidade civil do provedor de serviço de aplicação na internet, no caso aqui YouTube. Havia um vídeo falso que estava difamando uma empresa brasileira, então foi expedida uma ordem judicial civil específica de indisponibilidade do conteúdo difamatório, né? E com um alcance global, ou seja, para fora do Brasil. E se isso, a discussão principal aqui é se isso violaria a soberania estrangeira. E há menção aqui da regra de singularidade e também das diretrizes da ONU. Então vamos ao destaque, que diz o seguinte: inexiste ofensa à soberania estrangeira a efetivação de forma global de uma ordem judicial específica de indisponibilidade de conteúdo na internet, considerado infrator segundo o direito brasileiro. E aí vem o inteiro teor falando o seguinte: olha, a controvérsia consiste em definir se uma ordem judicial específica de natureza civil, que disponha sobre indisponibilidade de conteúdo na internet, um conteúdo considerado infrator à luz do direito brasileiro, um vídeo difamatório, está limitada ao território brasileiro sob pena de violação, em tese, da soberania de país estrangeiro. E aqui ele menciona a questão da postura internacional, dizendo que há uma tendência mais proativa da comunidade judicial internacional em conferir maior efetividade à resolução de controvérsias que não mais se limitam aos conceitos tradicionais de território. Então a internet fez com que acontecesse uma flexibilização aí desses conceitos tradicionais de território. E aí, vem também o argumento sobre a lei de introdução, a nossa lei de introdução, né? E aí, olhando pela lei de introdução, será que haveria uma violação à soberania estrangeira? E aí o STJ explica, olha, a avaliação de ofensa à soberania a que se refere a lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela é nacional e diz respeito aos efeitos das decisões estrangeiras no Brasil e não o contrário. A ofensa em tese à soberania de países estrangeiros já era rechaçada no âmbito da jurisdição brasileira criminal nas hipóteses de fornecimento de dados ou conteúdo, mesmo que o acesso, a coleta, a guarda e o tratamento ocorressem fora do território brasileiro. E outra coisa também que foi mencionada, olha, os efeitos extraterritoriais das decisões judiciais brasileiras sobre atos na internet já eram realidade antes mesmo do advento do Marco Civil da Internet, né? A Lei 2.965 de 2014. Isso porque, diante da preocupação com a efetividade e a viabilidade da prestação jurisdicional, sob pena de a rede mundial de computadores se tornar terra de ninguém. E aí, com a lei do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, essa lei, ela consolidou a evolução dos conceitos tradicionais de jurisdição, de território e de fronteiras das normas processuais brasileiras. Isso é possível visualizar lá no artigo 11 desse diploma legal, que consolidou o desdobramento da jurisdição brasileira com caráter transfronteiriço e sem qualquer limitação geográfica sobre os provedores de aplicação, bastando que os dados sejam coletados no território nacional para atrair a aplicação do direito brasileiro, tendo o legislador pátrio expressado claramente a intenção de impedir que provedores que atuam no Brasil, mas que não guardem os dados e os registros em território nacional, que eles deixem de se subordinar às determinações administrativas e judiciais relativas à sua disponibilização ou retirada. E o que aconteceu no caso concreto aqui? Na hipótese, a empresa brasileira no setor de alimentação foi vítima de difamação por compartilhamento de conteúdo falso
O conteúdo falso era o quê? Existência de ratos em suas dependências. Isso foi compartilhado em plataforma de vídeo, uma plataforma de compartilhamento de vídeo de provedor de aplicação, que é o YouTube, sendo insuficiente a ordem de indisponibilidade apenas do Brasil, pois comprovado o acesso e a disponibilidade do conteúdo infrator na mesma aplicação em outros países. E aí vem também o argumento do seguinte: é irrazoável o argumento de que não cabe ao judiciário brasileiro limitar acesso de internautas estrangeiros a conteúdo considerado infrator segundo o direito pátrio, pois é política institucional global do provedor de aplicação de agir voluntariamente em algumas decisões judiciais que não são direcionadas ao provedor, em consideração a autoridade dos tribunais para determinar se uma parte do conteúdo é ilegal, de acordo com a legislação local, atestando maior probabilidade de remoção de links para um conteúdo considerado falso por um tribunal, inclusive em jurisdições além do mandado original. Então, a ordem de indisponibilidade de conteúdo ela afeta o interesse brasileiro e é fundamentada em normas brasileiras, sendo um mero efeito natural sua efetivação de forma transfronteiriça diante do caráter global que permeia a rede mundial de computadores, que é, por definição, um sistema estruturado em escala mundial. E aqui ele vem falando o seguinte: olha, mesmo no direito internacional, o interesse público da liberdade de expressão não é absoluto e comporta limitação de forma legítima quando há conflito com o interesse privado de proteção da honra. E para que isso aconteça, basta que haja previsão legal da ilicitude de ato difamatório e revisão judicial independente, por um juiz independente. A finalidade seja proteger a reputação ou a honra de terceiros, e haja proporcionalidade no comando decisório de limitação e inexista discriminação em razão de atributos pessoais, por exemplo, nacionalidade das partes, né? E a extraterritorialidade da ordem de remoção de conteúdo difamatório com efeito transfronteiriço está alinhada à regra do controle singular de publicação abusiva, Diretiva Internacional da ONU, que orienta como boa prática de limitação adequada de conteúdo na internet a concentração da responsabilização civil no menor número de foros para evitar dupla penalização por publicação do mesmo conteúdo em diferentes jurisdições. Uma plataforma, uma ação judicial. Então, controle singular de publicidade abusiva. Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro esse julgado. Eu sei que foi um pouco mais longo, mas era necessário devido à quantidade de detalhes. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.